O Hassan Habib, vocês lembram deles? A Elo fez uma entrevista com ele, o Demore também, enfim, um dos repatriados e que na Operação Volta em Paz, ele também era uma espécie de porta-voz, né, de todo o grupo, lembrando que ele morava no Brasil já desde 2014, é casado com uma brasileira, foi para lá uma semana antes do início da guerra, ele foi para o casamento da irmã dele, casamento que não aconteceu, obviamente, inclusive alguns dos parentes e convidados que iam a esse casamento morreram nos bombardeios. Ele voltou para o Brasil nessa operação, mas deixou lá a sua família, 2 irmãs, a mãe. E desde que ele voltou, ele vem sofrendo ameaças, principalmente nas redes sociais, e ele voltou novamente agora a relatar essas ameaças recebidas por grupos de extrema-direita, em especial nas redes sociais, e ele comentou, né, Elo, que eles vivem com medo, quer dizer, eles saíram de uma guerra, de uma situação terrível e vivem com medo, e ele relatou que eles mal saem de casa, né, com medo, Elo. Exatamente, desde que ele voltou, ele me disse que não pode mandar, ele tem 2 crianças, né? Não pode mandar as crianças para a escola, porque as crianças e ele estão morrendo de medo, a mulher dele não sai de casa. Agora você imagina, ele passou todo esse tempo num lugar que estava sendo bombardeado o tempo todo. No começo ele disse até que ficou tentando enganar as crianças, dizendo que era comemoração de aniversário, fogos de artifício, mas claro que depois de poucos dias não foi possível mais enganar ninguém. E que as crianças dele estavam apavoradas. Toda vez que viam qualquer movimento na rua, elas fechavam a janela como se isso fosse protegê-las de um ataque, de um bombardeio. Então, o nível de trauma dessa família é algo assim realmente que a gente não consegue imaginar, porque teria que passar pelo que eles passaram para realmente ter uma noção do que é esse trauma. E vem para o Brasil, onde foram super bem recebidos pelos representantes do governo brasileiro, por uma grande parcela da população brasileira, sem a menor dúvida. Agora tem essa minoria de extremistas que querem usar o que aconteceu com eles para atingir o governo do presidente Lula. Isso o Hassan sabe com toda clareza, ele falou, eles querem atingir o governo Lula. E estão usando essas famílias dessa maneira assim, desumana, para tentar um ganho político. Realmente não sei nem o que dizer, né, como qualificar, como classificar o que está sendo feito com essas famílias. É cruel e desumano, no mínimo, né? E assim, nada novo que a gente não pudesse esperar, né? A gente fermenta discurso de ódio contra minorias durante a última década, sei lá, os últimos anos todos, esse discurso de ódio vai esbarrando em novas minorias. E quando a gente tem outras minorias, como, por exemplo, árabes, islâmicos, a gente vai vendo esse discurso de ódio ganhando novos contornos, né, Elo? A gente viu um grande aumento na islamofobia no Brasil nos últimos tempos. Até o próprio ministro Silvio Almeida falou em uma entrevista algumas semanas atrás que o número de casos de antissemitismo, óbvio também, mas em especial de islamofobia, de ataque a pessoas da comunidade islâmica, aumentou exponencialmente. E você, Lô, que viveu muito tempo nos Estados Unidos, viu de perto isso acontecendo durante as últimas décadas nos Estados Unidos também, né? Sim, depois do 11 de setembro, você imagina o que foi? Qualquer pessoa que usasse um turbante era confundida com muçulmano. Então, já era maltratada, isso aconteceu muito, então a gente tem que lutar contra isso o tempo todo. E esses grupos de extrema-direita ficam potencializando isso, como se isso fosse trazer algum benefício para a sociedade brasileira. Obviamente que não vai, como não trouxe para os Estados Unidos, e lá foi feito um esforço enorme para combater esse tipo de preconceito. E que não é nem que a população tenha, isso é instrumentalizado, é alimentado, é fabricado, porque a população brasileira, antes de mais nada, ia olhar para essas famílias e falar: que bom que vocês voltaram para o Brasil, que bom que vocês podem estar aqui e estar longe dessa guerra. Isso é o sentimento mais comum da sociedade brasileira, e não esse que essa minoria fica tentando insuflar para fabricar ganho político. Isso é, assim, absurdo. E a gente tem que combater isso e tem que se afastar disso cada vez mais, porque isso não produz nada para a nossa sociedade e para a sociedade alguma, né? E vamos lembrar que quando os brasileiros chegaram ao Brasil, mal colocaram os pés no Brasil, o Hassan, no dia seguinte, quem começou esse discurso de ódio nas redes sociais, você lembra quem foi, né?
Deltan Dallagnol. Exatamente. Ele que publicou fake news sobre o Rabin, falando que ele era não podemos aceitar terroristas no Brasil. É método da extrema-direita. E depois a gente viu a grande mídia, né, alguns players da grande mídia retratando e dando espaço para esse post dele, para as histórias ali que ele trouxe, né, Lu? Fazendo uma pesquisa de 10, 20 anos nas postagens dele para ver se encontrava alguma coisa. E aí um dia que ele falou lá algo um pouco mais exaltado e contra o exército de Israel, contra a força de ocupação que Israel é de fato, né, contra o cerco que a população de Gaza vive, aí usaram isso como exemplo de que ele era um simpatizante de terrorismo. Ora, faça-me o favor, né? Vai viver no meio daquele cerco, no meio daquela ocupação, sem direito à água, com racionamento de comida o tempo todo, sem direitos políticos, para você ver se você não vai ter um pouquinho de raiva, né? Então, realmente, é inacreditável que gente como essa pessoa que está aí na tela, que eu não vou nem falar o nome, outros da mesma laia, estão fazendo para ver se ganham alguma proeminência política. Porque isso aí está completamente acabado politicamente, né? Então tu fica tentando se renascer, ressurgir, usando sofrimento alheio. Realmente é de quinta categoria.